Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Movimento. Hoje eu convidei uma colega, doutora Berenice Verli, ela é geriatra, mas ela não veio aqui para falar sobre envelhecimento com limitações, um monte de remédio, pressão alta e todos aqueles problemas que as pessoas imaginam que possam vir a acontecer quando chegarem numa idade mais avançada. Então, em primeiro lugar, Berenice, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Muito obrigada pelo convite de estar aqui contigo. E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o que é, né? Hoje em dia a gente já sabe que a nossa expectativa de vida aumentou, né? Então a gente vive mais, tem mais longevidade, mas a gente gostaria de ter essa longevidade com saúde e com propósito. Então eu gostaria que tu conversasse um pouco o que te levou também a buscar esse lado tão bonito, né, da geriatria. Sabe que quando eu estava estudando na faculdade ainda, a gente tá descobrindo muitas coisas, né, e fica com interesse em muitos assuntos diferentes. Mas o que mais me fez gostar da geriatria foi a questão de poder ver a pessoa como um todo, não ficar focada só em uma área tão especificamente, mas poder fazer uma coisa mais de gestão da saúde da pessoa. Isso sempre me atraiu bastante. Essa, na verdade, a razão principal que eu escolhi a geriatria, além da possibilidade de ouvir muitas histórias, né? Quanto mais a gente convive com as pessoas idosas, mais a gente ouve histórias super interessantes de vida e tem aprendizados com eles. Então, cada dia de consultório é um aprendizado novo, é uma coisa super interessante como a gente ouve histórias interessantes. Então, acho que essa combinação desses dois fatores foi o que me levou a escolher a geriatria como especialidade. Que bonito, né? E também, assim, as pessoas acham que tem que procurar Comigo acontece também, né? Pensam que tem que ir no reumato só quando for mais velho, que vai ter problemas articulares. E imagino que tu escutes bastante, né? Ainda não tem idade para te procurar. Então, eu queria que tu explicasse um pouco quando que é o momento certo para a gente procurar um geriatra, quando que deveria ser o momento ideal, se é esperar chegar numa idade mais avançada ou existem coisas que a gente pode fazer muito antes. Na verdade, quanto antes a gente começa a se preocupar com isso, melhor, né? Quanto antes a gente começa a ter um estilo de vida mais adequado, mais saudável, melhor, mais saudável vai ser o nosso envelhecimento também, né? Então, não existe no Brasil uma limitação específica de idade, de obrigação de ir para um geriatra, de trocar o seu médico de antes para um geriatra. Mas se define no Brasil a pessoa idosa com a partir de 60 anos. Então, teoricamente, formalmente, a pessoa deveria, né, ir no geriatra a partir dos 60 anos. Só que não existe uma convenção de que só vai no geriatra se a pessoa já é idosa, né? Tanto que nós temos vários casais de pacientes cujos filhos já vão consultar conosco porque já tem essa preocupação da sua saúde. Então, às vezes, os filhos são jovens, têm 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, já estão indo consultar conosco para fazer uma revisão da sua saúde de uma forma geral e ficar fazendo um acompanhamento a partir dali. Então, realmente, definitivamente, não existe um número a partir de tal idade eu preciso só ir para um geriatra ou devo buscar um geriatra só a partir dessa idade. Esse número não existe. Quanto antes a gente começar com essa preocupação, melhor, né? Formalmente, a partir dos 60 anos se chama de pessoa idosa, mas, na verdade, a gente atende pessoas de todas as idades. Muito bom. E é interessante isso, né? Porque tem essa questão do idoso aos 60, e eu tenho visto cada vez com mais frequência, né, nas filas de avião, que a fila preferencial a partir de 60, às vezes é metade do avião ou mais, exatamente, né? Então, e as pessoas que estão super bem, né? Super saudáveis, super fortes, super ativas, né? Que coisa boa, né? A gente tem uma excelente. visão diferente do envelhecimento e talvez tenha que se rever esse conceito, exatamente, né? Provavelmente tem alguns lugares que já tem isso, né? Que é fila de preferencial a partir dos 80 anos. Que faz até mais sentido, se a gente for pensar nesse sentido, né, realmente vai dar preferência para aqueles que estão um pouco mais frágeis, um pouco necessitando um pouco mais de ajuda, mas porque os 60 anos de hoje em dia não estão mais com nenhuma cara de pessoas idosas, né? De que precisa. Exatamente. Exatamente. E eu já escutei de ti, assim, que envelhecer é um processo, né? E como é que tu considera, em que momento esse processo começa e o que as pessoas, então, que têm menos idade do que essa faixa etária dos 60, deveria já começar a gerenciar o seu processo de envelhecimento? Então, o professor Mergulho sempre falava isso, né? Que a gente começa a envelhecer desde que nasce, né? Então, esse é um processo que realmente começa na infância, tanto que
que a qualidade da nossa alimentação na infância, a qualidade da nossa atividade física na infância, tudo isso vai impactar também em como a gente vai envelhecer, né? Mas a gente sabe que tem marcos específicos que lá pelos 30, 35 anos, algumas coisas começam a acontecer no sentido de massa muscular, de massa óssea, de tecido do sistema nervoso central, várias coisas nesse sentido que são marcos um pouco mais importantes com relação a virar uma chavezinha onde começa já a vir um declínio ou um comportamento um pouco diferente do que vinha até então. Então, vê, é uma idade muito jovem, né? A gente começa a ter algumas alterações desde uma idade muito precoce. Então, se a gente for realmente esperar chegar aos 60, 70 anos para daí começar a ter uma preocupação com relação ao envelhecimento, a gente vai perder um tempo muito grande de procura de hábitos mais saudáveis, né? Então, quanto antes, na verdade, a gente procura ter um estilo de vida mais adequado, mais a gente vai ter chance de ter um envelhecimento mais saudável. Então, na verdade, a gente começa já a mudar a nossa expectativa de vida e virar a chavezinha um pouco com relação a como vai ser o nosso envelhecimento lá ao redor dos nossos 30 e poucos anos. Tu vê, agora tu falando isso, eu me lembrei dos meus 30 anos, quando eu fui fazer 30 anos, eu me lembrava, enfim, do livro do Honoré de Balzac, né, a balzaquiana, que era Mulher de 30, e aquilo foi um marco para mim. Aí eu fiz 30 e parecia que nada tinha mudado, eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas vendo isso, é importante a gente ver que realmente esse processo ele inicia muito devagar. Sim. E a gente só vai perceber mais adiante quando já aconteceram perdas mais significativas. Então, Exato. Lembrar que realmente prevenir é sempre melhor, né? Então, já se preocupar com a sua saúde no futuro, desde cedo, é uma das coisas que podem nos garantir um envelhecimento mais saudável. Com certeza, por exemplo, dentro da tua área, né, a gente sabe que crianças e adolescentes que comeram mais alimentos com cálcio, né, que tiveram mais mobilidade, vão ter uma massa óssea melhor, vão ter uma massa muscular melhor, né? Então, imagina, o que a gente fez na infância e adolescência vai impactar a nossa massa óssea, né, no risco da gente ter osteoporose mais cedo ou mais tarde. Então, são coisas super importantes, né? E começam lá realmente na nossa tenra idade. Exatamente, é um ponto bem importante que tu trouxe, né? Porque a osteoporose é uma doença que costuma se manifestar geralmente pós a menopausa nas mulheres, após os 50 anos, e geralmente é bem após. Mas a gente constrói a nossa reserva, o nosso pico, né? O melhor momento da nossa massa óssea é em torno de 25, 30 anos, e depois a gente já começa a perder. Exato. Então, se a gente constrói um pico bem alto, essa queda, né, para chegar aqui, digamos que aqui seja osteoporose, a gente está aqui em cima, a gente demora mais. Se a gente construiu um estoque menor, a gente chega muito mais rápido. Claro, exatamente. Nesse momento de risco. E assim para várias outras coisas além dos ossos, né? Então, exatamente. É realmente importante. E quando a gente é jovem, a gente acha que nunca vai envelhecer, né? Que está muito distante, na verdade, né? E eu acho que outro fator bem importante a gente falar também é o quanto a nossa possibilidade de educação na infância também vai impactar no nosso risco de ter demência. A gente sabe, por exemplo, que aqui no Brasil, quando a gente estuda sobre questões relacionadas à memória, né? Um estudo que foi publicado agora no ano passado, feito por colegas nossos gaúchos aqui, super vinculados à pesquisa na área de demências, mostrou que o principal fator de risco para demências aqui no Brasil é a baixa escolaridade na infância. Olha só. Então, imagina, quanto mais a gente conseguir que as crianças, né, de todos os níveis sociais tenham a educação oferecida para elas na sua idade também, maior vai ser a chance desse adulto não vir a ter demência lá na sua vida de idoso, né? Se chegar, né, na sua vida de idoso, né? Então, vocês vejam como esse impacto começa realmente numa fase pré-escolar da gente, né? Da nossa formação. Isso vai impactar no nosso desenvolvimento intelectual lá na frente, o nosso risco de ter uma doença de memória lá na frente. Então, realmente, quanto mais a gente aprende sobre isso, mais a gente vê que os processos são contínuos ao longo da nossa vida, né? Não existe, né, um fator só que muda a partir de X idade, mas existem fatores que vão ocorrendo ao longo do nosso tempo de vida que vão impactar no nosso envelhecimento lá na frente. Então, exatamente, tudo que é construído desde cedo vai dar resultado positivo ou negativo, dependendo de como a gente constrói. Exatamente. Isso que tu falou é bem importante, porque a gente tinha antes uma ideia e um conhecimento de que o cérebro, os neurônios nasciam de um jeito e era aquela quantidade de X e era assim para sempre, né? Só ia perdendo. Então, a gente tem a chance, né, durante a nossa infância, durante um período mais precoce, de estimular, assim como a gente estimula músculo, a gente estimula a nossa mente também para ter um envelhecimento mental mais saudável, né, neurológico mais saudável, também assim como o corpo, bem interessante. E agora, puxando um outro assunto, assim, que eu
acompanho a tua trajetória e eu sei que tu tivesse algumas experiências muito interessantes. E uma delas foi acompanhar um grupo de idosos no caminho de Santiago de Compostela. Eu quero que tu me conte um pouco sobre isso, como é que foi essa experiência, o que tu aprendeu lá, o que te levou, me conta um pouco essa história. E sabe que na verdade, esse grupo de pessoas que a gente acompanhou não foi nem só de idosos, foi de idosos com demência, que já tinham um diagnóstico de transtornos de memória, né, para fazer essa caminhada. Foi uma experiência muito incrível realmente, e juntou pacientes, pessoas com demência, né, pessoas com diagnóstico com demência, os seus cuidadores, sejam eles familiares ou cuidadores formais, com um grupo de pesquisadores que também trabalham na área de demência. Então, nós todos fizemos 4 dias, né, trajetos mais curtos da caminhada de Compostela, durante 4 dias, e fizemos esse trajetório com todos juntos, com as pessoas com demência, os seus familiares, cuidadores e a parte os pesquisadores, né, todos fizemos juntos essa caminhada, até que no último dia nós realmente chegamos na catedral, que é onde todos os peregrinos chegam para no final da sua caminhada, né, que é o encerramento da caminhada, digamos assim, que é uma cerimônia muito bonita, muito emocionante, mesmo para a gente que fez trajetos curtos todos os dias, foi emocionante aquela chegada na catedral, aquela cerimônia de chegada, de receber o certificado de que fez a caminhada de Compostela e tal. Mas a experiência muito interessante foi de poder caminhar com essas pessoas com demência, porque a gente pôde ver que, na verdade, a gente também tem um pouco de estigma com relação à incapacidade que eles teriam de conseguir fazer aqueles desafios todos, né? Porque, afinal, a caminhada de Compostela, para quem não conhece, ela tem alguns trajetos que são mais simples, mais planos e tal, mas tem vários trajetos bastante íngremes, vários trajetos com escadarias enormes, vários trajetos de estrada de chão com muito pedregulho e que não são tão fáceis de caminhar, assim, para quem já tivesse alguma limitação funcional, né? E essas pessoas todas com ajuda em alguns momentos, assim, a gente ajudando em alguns momentos, né? Por exemplo, teve um senhor em cadeira de rodas, então foi um trabalho em equipe para que a gente conseguisse que esse senhor também passasse por todos esses caminhos. Esses desafios. Todos esses desafios, né? De terrenos não muito acessíveis, né? Ou nada acessíveis, mas que com a ajuda da equipe conseguiu se levar ele adiante para que ele também encerrasse a caminhada junto com todo mundo, né? Então foi um trabalho de equipe bem legal e um trabalho que mostrou que a mesma pessoa que já tem uma limitação pela demência consegue fazer aquela atividade, consegue com estímulo fazer aquela atividade, e quase todos que terminaram a experiência estavam se sentindo melhores, inclusive do ponto de vista de cognição, do que quando começaram. Ou seja, aquela possibilidade do trabalho em grupo, da atividade em grupo, do estímulo de todo mundo sempre procurando que todos melhorassem, que fossem bem, isso teve um benefício do ponto de vista cognitivo mesmo para as pessoas que já tinham um declínio formalmente definido por uma demência de algum tipo, né? Então foi uma experiência muito interessante, muito rica, assim, e pessoalmente interessante, porque a gente, às vezes como médico também tu fica com um pouco de estigma, tipo, não vou pedir que ele faça tantas coisas porque talvez não consiga fazer, né? Já tem essa limitação, então vamos limitar um pouco até onde a gente pode ir com essa pessoa, né? Mas isso foi um estigma que eu mesmo tive que quebrar, porque a gente viu que todos eles com apoio específico, né, e com ajuda e com um suporte mínimo que recebiam da gente, já se saíram super bem e foram se sentiram excelentes na sua chance de conseguir fazer aquelas atividades que a gente estava propondo, né? Então eles ficaram muito satisfeitos no final, assim como a gente ficou orgulhosa deles, e eles ficaram muito orgulhosos deles mesmos por eles terem conseguido fazer aquelas atividades todas. Superar os limites, seus limites, todos eles superaram seus limites, né? Depois nós tínhamos alguns, sempre no final da noite, nós jantávamos todos juntos numa cerimônia de jantar semelhante à dos peregrinos, né? Que é o mesmo tipo de comida que os peregrinos sempre comem, as bebidas, o vinho, todo aquele clima, todo o ritual do peregrino a gente fazia também, e foi uma experiência muito, muito rica e muito bonita. Recomendo para os colegas médicos que façam também, principalmente quem trabalha com pessoas que têm essa limitação, né? Limitação, que bonito, né? Tu vê que fica uma mensagem, assim, que às vezes a gente acha que envelhecer significa ter que diminuir o ritmo, mas muitas vezes é a gente acreditar que a gente é capaz, né, de superar, que a gente não tem limite à superação, né? Enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando, a gente sempre pode superar nossos limites. Exatamente. Né? Acho que para mim, assim, ouvindo teu relato é a mensagem que ficou. Uhum. Muito bom, então. E tu mesmo falou, né, que do ponto de vista médico,
esse caminhar, né, por tantos dias produz muitas mudanças na autoestima, no humor, Sim, né, sim. no companheirismo que houve, né, no trabalho em grupo. Exatamente. Então, aquele negócio de ter dias combinados de várias atividades em grupo, em equipe, é uma experiência também gratificante para a gente, né, de aprendizado para a gente, né, de melhora da gente enquanto pessoa, enquanto na nossa relação, na nossa qualidade da relação com o outro, né. Então, acho que esse que é um fator também importante para o nosso bom envelhecimento, a qualidade das relações que a gente estabelece com as pessoas, né? Não a quantidade, mas a qualidade das relações. E isso, a gente tem essa chance de passar esse período todo mais próximo de pessoas, mesmo que não fossem tão conhecidas, mas acabam se tornando pessoas mais conhecidas e mais próximas porque a gente passou junto por essa experiência de desafio, né? Então, foi uma experiência bastante rica mesmo e muito pessoalmente interessante também. Muito legal. Isso me fez pensar que existem algumas regiões do mundo, né, chamadas Blue Zones, e essas regiões, elas são estudadas porque as pessoas vivem mais. E existem vários fatores, e esses fatores, inclusive, variam em cada região. Sim. Mas um desses fatores é realmente as relações interpessoais, né? Então, os idosos, em algumas sociedades, costumam ser isolados, ser afastados da sua família, às vezes é necessário, mas enfim, ficam em instituições. E essa falta de convívio também acelera, né, a depressão, o declínio e a vontade de viver muitas vezes, né? Com certeza. E uma população que é longeva e que tem como um fator importante, né, ter um propósito, e aí eu quero que tu fale, eu não vou falar o nome aqui porque tu vai nos contar melhor, são os japoneses. Exato. E eu sei que tu tem uma longa trajetória aí de trabalho, inclusive atual e na tua formação, com um grupo, né, do Dr. Moriguchi, que tem origem japonesa, então ele tem todo esse trabalho, inclusive tu foste para o Japão já algumas vezes, né? Uma vez, Uma vez, achei que tinha sido mais. Mas tu tem toda essa convivência e fala um pouquinho sobre essa questão desse propósito japonês, o que isso implica na nossa longevidade. Então, essa oportunidade que eu tive de ir para o Japão, ela foi bem interessante, foi a partir de uma bolsa de estudos da JAICA, que é a Associação Japonesa de Assistência. Nós ficamos lá num grupo de brasileiros, de 6 brasileiros, ficamos lá em torno de 45 dias, mais ou menos, foi um período mais longo, e nós fomos justo para aprender algumas coisas relacionadas ao envelhecimento no Japão, para que a gente pudesse aprender lá e aplicar aqui no Brasil algumas coisas semelhantes na nossa pequena comunidade aqui, né, de idosos. E foi uma experiência também muito interessante, porque a gente pôde visitar e conhecer a realidade do cuidado médico, do cuidado de saúde, não só da parte médica, mas do cuidado gerontológico em geral, em todos os níveis de atendimento, fosse no atendimento de ambulatório, de pacientes de consultas da comunidade, da sua vizinhança, do seu pequeno centro de saúde, até o paciente que vai até o hospital, até o paciente que está no centro-dia, até o paciente que está numa instituição de longa permanência, que já está mais doente, mais necessitado, né? Então, a gente visitou todos os tipos, todos os níveis de atendimento que a pessoa precisa receber ao longo da sua vida enquanto já idoso, né? Então, foi uma experiência bastante rica e nós vimos que eles têm um sistema que todos lá têm obrigatoriamente pagam o seguro de saúde, né, para ter direito a esse serviço todo. Mas é um sistema que funciona muito bem, mas também que conta com uma parte da comunidade ajudando. Então, por exemplo, os centros-dia, que são lugares onde a pessoa que tem alguma necessidade, alguma deficiência, passa o dia, fica lá o dia inteiro, faz várias atividades, faz as refeições, toma às vezes banho, né, e faz várias coisas de higiene, e depois volta para casa para dormir em casa com a sua família, né? Então, esses centros-dia, eles são administrados por uma parte da comunidade que presta um tipo de trabalho voluntário nesses centros. E é uma coisa que a gente vê pouco aqui, né? Que as pessoas se dediquem voluntariamente a algum tipo de cuidado, de qualquer que seja, né? A gente vê, às vezes, algumas pessoas que trabalham cuidando dos animais, algumas pessoas que gostam de trabalhar com crianças e fazem isso, e algumas pessoas até que trabalham com idosos também, mas, assim, proporcionalmente, o que a gente faz aqui de trabalho voluntário é muitíssimo pouco com relação à quantidade que tem nesses lugares, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente pode começar a falar realmente aqui para que a gente consiga que mais pessoas se interessem por isso e comecem, de repente, a criar isso como rotina também
né? Despender, por exemplo, um turno por semana, sei lá, algumas horas por semana para alguma instituição que possa começar a fazer um trabalho comunitário e consiga também ter esse tipo de demanda também que ajude. E a gente também já viu isso em outros países também, que tem essa mesma questão do trabalho voluntário como uma fonte de ajuda para a comunidade, né? Então, eles têm um seguro de saúde que é super rico, no sentido de ter uma estrutura que funciona, mas que também conta com esse trabalho voluntário, em todos os níveis, né? Por exemplo, uma coisa que eu achei super interessante, que a gente foi visitar em casa uma senhora que era até relativamente jovem, tinha 60 anos, mas tinha tido um AVC e tinha uma paralisia na metade do seu corpo, né? E ficou totalmente dependente. Essa pessoa, olha que interessante, ela fica 15 dias em casa, nesses 15 dias a família cuida. E vai uma enfermeira todos os dias lá para ajudar nas questões de higiene, ajudar para ver se está tudo bem, se está recebendo a medicação direitinho, se o intestino está funcionando, se está tudo ok. Você recebe essa visita da enfermeira, mas fica sob os cuidados da família. E os outros 15 dias, essa mesma paciente vai para uma instituição e ela é cuidada nessa instituição, então a família fica com esses 15 dias de folga, digamos assim, ou de tempo livre para poder fazer a sua própria vida, voltar ao normal, né? Sem ter aquele compromisso de cuidado 24 horas. Então, se divide o cuidado, metade é a família que assume e outra metade é o seguro de saúde que assume. Então, não fica uma sobrecarga para ninguém, porque está mais bem dividido esse cuidado. Então, foi realmente um modelo bem interessante, né? Claro que para isso tem que ter leitos disponíveis para essas pessoas irem numa instituição de longa permanência, por exemplo, né? Para ter uma estrutura que consiga fazer essa troca também, né? Esse revezamento de permanências lá. Então, claro que existe uma organização que já funciona há muitos anos, que consegue fazer isso acontecer. Mas vejam como é o espírito de divisão de tarefas, né? Assim, para que não fique pesado demais nem para um lado nem para o outro, para que não fique sobrecarregado nem para um lado nem para o outro. Então, esses são modelos muito interessantes que a gente vê, né? E a gente vê vários idosos que estão em casa ainda e que também se mantêm mais ou menos assim, independentes em casa, mas que recebem a família, a visita do sistema de saúde. A gente foi visitar com a enfermeira, com outros profissionais que vão cuidando dessas pessoas em casa, então. Mas são pessoas que se insistem para que mantenha sua independência até estágios muito avançados de alguma perda de funcionalidade mesmo, né? Então, são exemplos bem interessantes, mas o que mais chamou a atenção foi a intensidade e a importância que eles dão para o trabalho voluntário para se dividir essa sobrecarga de tarefas no cuidado das pessoas. É bem legal mesmo. Isso é muito interessante, porque o mundo está envelhecendo, né? Nós estamos vivendo mais. E eu vejo muito no meu consultório pessoas que me procuram por dores e que são pessoas que estão sobrecarregadas cuidando dos seus familiares idosos, sozinhos, sem apoio, às vezes sem condições financeiras para ter uma estrutura maior. Claro. E as dores estão relacionadas a isso. E a gente não fica de mãos atadas, não tem muito o que fazer, né? Se a pessoa não tem como construir uma estrutura melhor, ela tem que largar a sua vida totalmente, né? E acaba sofrendo emocionalmente, fisicamente por causa disso. Aqui no Brasil, ainda o cuidado da pessoa com dependência, ele é totalmente colocado nas mãos da família, né? A família tem que se virar para conseguir as coisas, não existe essa divisão de tarefas, né? Ainda, divisão de responsabilidades com o sistema público de saúde, né? E mesmo com o sistema privado também não existe essa divisão de responsabilidades, né? O peso é todo colocado em cima da família, que tem que fazer toda essa gestão do cuidado. E que é uma situação, às vezes, bem complicada e bem difícil e bem cansativa, pensando que isso se torna uma coisa que é permanente durante um tempo bastante longo, né? Exatamente. Então, é uma coisa bem difícil realmente para eles, né? E uma coisa legal que, não sei se vocês viram nas fotos, apareceu ali um budazinho, ele se chama Pinkoro, que é o Buda da longevidade no Japão, né? E o lema desse Buda, digamos assim, é que a gente tem uma vida longa e uma morte rápida. Né? É uma coisa que a gente chama de compressão de morbidade, né? Que a gente consiga realmente empurrar as complicações todas lá para os 47 do segundo tempo e daí a pessoa morre e pronto, né? Não fica limitada durante anos, não fica convalescente durante muitos anos, padecendo de uma doença, padecendo de várias complicações, de vários sofrimentos. Não, que a gente consiga, né, fazer a pessoa ter a sua vida o mais prolongada possível dentro de uma qualidade mínima de saúde, assim, de funcionalidade, para, né, ter uma morte rápida, realmente, né? Então, esse é o lema desse Buda, o lema da longevidade no Japão. Que interessante, gostei dessa descrição.
E agora sim, para a gente poder falar para os nossos telespectadores, né, o que realmente importa, né, já que a gente já sabe, né, e graças a Deus, né, pretendemos viver muitos anos, né, quando às vezes eu escuto de pacientes mais idosos queixando que é difícil, né, a vida, ser idoso, eu sempre falo que a outra opção é pior, né, mas é claro que falando numa vida de qualidade, né, exatamente, que a gente tenha propósito, que a gente não tenha tantas limitações, é óbvio que com o passar dos anos algumas coisas mudam, mas que a gente consiga fazer as coisas que nos deem prazer, conviver com as pessoas. Então, o que a gente pode dar de dicas ou de sugestões para as pessoas de o que é um envelhecer bem? Então, eu acho que são vários fatores que fazem a gente envelhecer bem, como a gente falou antes, começa desde a nossa infância, né? A gente fazer escolhas melhores que vão levar a gente a ter um envelhecimento mais saudável. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê alguns fatores que são mais determinantes, que a gente começa a conhecer melhor, tipo a qualidade da nossa alimentação, a qualidade da nossa prática de espiritualidade, inclusive, que também deixa a gente, nos torna mais resilientes diante dos desafios do dia a dia, né? Diante da parte não tão bonita da nossa vida, que todo mundo também tem, né? Mas a espiritualidade nos deixa muito mais resilientes a esses momentos, então a gente consegue enfrentar as dificuldades de um jeito muito mais leve do que pessoas que não praticam tanto isso. Então, isso também muda bastante. Como a gente falou antes, a qualidade das relações é um fator bastante importante em todos os trabalhos também, que estudam, inclusive, sobre doenças tipo demências, o isolamento social e a depressão, ou seja, as nossas relações sociais são realmente muito importantes como fator de risco para a gente desenvolver demências lá na frente. Então, também são fatores bem importantes, né? Mas não podemos deixar de falar do que é o mais importante de todos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre isso, que a atividade física é o que mais impacta na nossa saúde como um todo, né? Não só agora, mas também no futuro, né? Eu sempre costumo comentar com as pessoas no consultório que tem uma coisa, que a pessoa está lá com 60 anos agora, né? E que tem uma expectativa, gostaria muito de viver até os 90 anos, né? Que remédio eu tomo para conseguir chegar bem aos 90. O remédio mais importante vai ser o quanto de atividade física que tiver feito nesses próximos 30 anos, né? Perfeito. Se a pessoa, por exemplo, está hoje com 60 e gostaria de chegar aos 90 bem, o remédio mais importante de todos é a atividade física. Vai ser uma pessoa que vai chegar aos 90 se tiver feito atividade física nesses próximos 30 anos e outra que vai chegar ou talvez não chegar, e se chegar vai ser muito capenguinha se não tiver feito atividade física nesses próximos 30 anos, né? Perfeito. Então não tem nenhum marcador tão importante na vida da pessoa quanto a atividade física, que ela comece a fazer o quanto antes na sua vida e coloque isso como rotina dali para frente, né? Obrigatório. Eu acho que o remédio mais importante de todos que a gente conhece, e quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que é importante. Por exemplo, tem alguns estudos bem interessantes que foram publicados agora há pouco tempo, nos últimos anos, que mostram a relação entre o grupo a massa muscular da pessoa, no estudo é o músculo da coxa, porque ele é mais fácil de ser medido, já que ele está mais exposto, né? Maior. O músculo, e faz a comparação entre musculatura, no caso da coxa, por conta do estudo, com a cognição da pessoa. As pessoas que têm os músculos mais desenvolvidos têm melhor memória, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa exercita a parte muscular, o músculo libera uma substância que vai também impactar na nossa cognição lá na frente. Então, até nisso, a atividade física vai impactar e vai fazer uma diferença bastante grande. Então, se tem um remédio importante na vida, é esse. Viu, pessoal? Quem me segue aqui sabe, eu sempre falo isso e agora não sou só eu falando, né? Está sendo corroborado por estudos pela minha colega geriatra que o músculo é vida. O músculo, ele produz substâncias anti-inflamatórias e é importantíssimo, né? Então, eu queria aqui finalizar deixando uma mensagem de que envelhecer não acontece de um dia para o outro, como a doutora Berenice falou, desde que a gente nasce a gente começa a envelhecer e cabe a nós construir uma vida com escolhas bem feitas, né, sem paranoia, mas com cuidado, para a gente chegar o mais longe possível e com mais qualidade de vida possível. Isso mesmo. Simples assim, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado por compartilhar aqui as tuas histórias, tuas vivências. Obrigada pela chance de contar essas histórias todas. Muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do Em Movimento. E eu quero agradecer também a arquiteta Amanda pela decoração do cenário, que nos proporciona, então, esse conforto para conversarmos sobre temas tão importantes com os móveis da Schuster Móveis e Design. E até o próximo Em Movimento.